vamos começar a dar início, então, agora, a parte da tarde, do Seminário Alternativas Penais, um novo rumo para a justiça criminal no Brasil. Nós iniciamos a tarde com o painel Penas e Medidas Alternativas. Para compor esse painel, nós convidamos Douglas de Melo Martins, juiz de direito do Tribunal de Justiça do Maranhão, foi juiz auxiliar do CNJ. Ele está chegando, daqui a pouco ele compõe aqui a mesa com a gente. Lucas Pereira, diretor do programa CEAPA, Central de Acompanhamento de Penas e Medidas Alternativas de Minas Gerais. Alessandra Teixeira, presidente do Grupo de Trabalho sobre Justiça e Segurança do IBCCRIM e pesquisadora da Unesp de Marília. Então, boa tarde. Nós vamos combinar 20 minutos para cada expositor e depois a gente espera conseguir também abrir para debates, né? Vou controlar aqui o tempo para a gente conseguir garantir esse espaço. Então, passo a palavra primeiro para o Lucas. Pode ser? Pode ser. Boa tarde. Queria centrar a minha fala numa experiência que a gente está construindo em Minas Gerais, ou os desafios de construir uma política de alternativas penais em Minas Gerais. Acho interessante dizer da onde que eu falo, ou da onde que a Central de Penas e Medidas Alternativas acontece em Minas Gerais. A gente está tendo poder executivo dentro de uma Secretaria de Segurança Pública. E dentro da Secretaria de Segurança Pública, a gente está dentro de uma coordenadoria especial de prevenção social à criminalidade. Então, para além do programa CEAPA Minas Gerais, que cuida da fiscalização, do monitoramento das penas alternativas e do acompanhamento público específico, a gente tem alguns outros programas, que é o Programa de Inclusão Social de Egresso Tempo Prisional, que também está relacionado, e esse equipamento ele funciona junto, no mesmo equipamento público que a CEAPA. E a gente tem o Programa de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas, que também é executado em parceria com o Ministério da Justiça. A gente tem dois programas também que são importantes em Minas Gerais, que é o programa Fica Vivo e o programa Mediação de Conflitos, que são programas que ficam em bases territoriais com maior concentração de homicídios, de situações de violência. São territórios muito pobres. Então, eles conseguem fazer um trabalho de prevenção ali muito interessante, com alguns resultados bem interessantes. E eu estou falando isso só por uma coisa, que a gente tem a possibilidade desses programas se interagem muito na prática. Então, isso influencia muito a maneira como a CEAPA funciona em Minas Gerais. E eu vou dizer um pouco disso. Quero dizer que eu represento aqui uma equipe de mais ou menos 123 pessoas, entre técnicos das centrais, técnico do nosso projeto de restaurativa, que a gente executa junto com o Ministério da Justiça, a partir de um convênio no tempo da Heloísa, gestores sociais locais, supervisores metodológicos, de uma gerente do programa. São ao todo 123 técnicos, profissionais em geral. E eu quero trabalhar aqui a ideia de que, e aí tentando contextualizar essa política, eu quero trazer resultados, dificuldades, mas desde já eu quero deixar claro que é uma prática muito underground em Minas Gerais. Underground por dois aspectos, porque embora a gente esteja numa política de segurança pública, as penas alternativas elas ainda não são identificadas como estratégias de segurança pública. E segundo, porque a gente trabalha com modelo para adultos também, e para crimes de menor potencial ofensivo, em geral, eu vou explicar isso mais na minha fala, embora a gente tenha experiências muito interessantes em outros sentidos. Então, é uma prática muito underground. Eu não vou falar muito de metodologia, eu estou tentando pensar como que eu posso contribuir sem ser repetitivo com o que muita gente falou pela manhã. Então, eu vou tentar avançar um pouquinho, vou ver se eu consigo mexer nisso aqui. Eu aponto para onde? Para lá. Vamos ver. Então, esse aqui é o meu tema, eu já falei. E aí eu vou falar muito rapidamente, e eu não quero entrar muito nos méritos, mas
a maior dificuldade em construir uma política de alternativas penais é dentro do que deveria ser a maior vocação da política de alternativas penais, que é buscar um fornecimento de alternativas aos danos individuais, familiares e sociais do cárcere. A gente consegue fazer isso. A gente, em 12 anos, materializou, de alguma forma, nos municípios onde a gente está, a prestação de serviço à comunidade. A gente tem mais de 2.700 instituições parceiras, a gente tem experiências muito interessantes. A gente tem uma rede que é muito protagonista em Minas Gerais, o que é muito interessante. Contudo, e isso vai ser uma parte que eu vou centralizar na minha fala, a gente desaprisiona pouco em Minas Gerais. E, em vez de ficar falando teoricamente sobre as 3 outras dimensões de como que as alternativas penais elas podem ser, de fato, uma proposta de prevenção ou de segurança pública, eu vou citar alguns casos e alguns exemplos, alguns projetos que me parece que vão ilustrar muito melhor do que eu tentar vir com um contexto muito teórico aqui de tudo que eu ia falar. E a primeira coisa que eu quero dizer de experiências que eu gostei muito de vivenciar, de acompanhar, em alguns municípios. E a primeira experiência que eu quero dizer ela centra na prestação de serviços à comunidade. Eu vou falar muitos projetos temáticos, os projetos de execução de alternativas penais em Minas Gerais. Eles são importantes e eles, acho que a gente é até uma referência, ou visto como uma referência nesse tipo de modelo, só que eu quero tratar eles cresceram muito a partir da aplicação de transações penais. Então, eles cresceram muito para delitos que, em geral, não acarretam no final do processo numa condenação em crime. E a gente tem começado a utilizar essas estratégias em outros lugares, e isso eu acho mais interessante do que eu falar dos projetos temáticos nesse momento. Então, eu vou começar falando de prestação de serviço à comunidade e algumas experiências que me parecem dizer da importância de você não só materializar a prestação de serviço à comunidade, mas e não só de fiscalizar, que é a maior cobrança que a gente recebe do Poder Judiciário em geral, do sistema de justiça, enfim, mas de como que um acompanhamento complementar de técnicos sociais pode oferecer uma qualificação substantiva na execução dessas penas. E eu vou citar o primeiro caso, que é um grupo de acompanhamento. Essa é uma estratégia que a gente desenvolveu em Minas Gerais, porque o que acontece? A gente atende as pessoas, a gente constrói com elas o encaminhamento para o cumprimento, e geralmente elas vêm para a CEAPA para apresentar o cumprimento, uma folha de ponto, todo mês. E a gente via pouco resultado no atendimento individual dessas pessoas. E a gente pensava o que a gente pode fazer, porque eu preciso que essas pessoas produzam sentido sobre o fazer na prestação de serviços à comunidade. Isso ocorria muito pouco na CEAPA. A gente acabava tendo uma relação também cartorial com o público. E os grupos de acompanhamento foram estratégias que foram pensadas. Eram, muitas vezes, nos casos das várias execuções criminais, penas muito longas, 2 anos. Muitas vezes a pessoa estava insatisfeita com o cumprimento no lugar, mas ela não sabia que tinha uma diferença entre o equipamento e a central, e ela precisava ter algum lugar para dizer disso, e os grupos de acompanhamento inicialmente nasceram aí. Só que os grupos de acompanhamento eles serviram para milhões de coisas, e para algo que parece que é muito caro para a política de alternativas penais. São espaços muito interessantes para que o público produza sentido sobre o processo de cumprimento, sobre a vulnerabilidade criminal, sobre fatores que incidem, contextos de risco que ainda se mantêm nessas pessoas, sobre crimes que eles continuam cometendo, sobre comportamentos de risco que eles têm. E eu vou tentar só um grupo de acompanhamento que a gente viu em Contagem. Eram 2 estagiárias que estavam acompanhando e elas estavam muito interessadas sobre como que era a prestação de serviço à comunidade nas escolas. E, geralmente, nas escolas, os encaminhamentos sempre tinham interesse em que, de alguma forma, a escola pudesse, além de fornecer o espaço para o cumprimento, produzir um incremento na educação do público, que geralmente é um público de baixa escolaridade. Não quero reduzir a escolaridade à baixa escolaridade, mas vai ser mais fácil agora, nesse momento, dizer dessa forma. Só que isso muitas vezes não acontecia porque as atividades elas eram sempre serviços gerais, serviço de limpeza, etc. E quando a gente começou a chamar as pessoas para os grupos, e a gente teve esse grupo
essas pessoas começaram a dizer, olha, a gente faz isso, mas a gente faz outras coisas que são muito legais. E aí eles começaram um grupo. Eram duas estagiárias, era Eloane e Adélia. Eloane e Adélia começaram um grupo discutindo o que eram eles nas escolas. E eles contam no grupo de acompanhamento por que evadiram das escolas. Logo em seguida, eles dizem de como vivenciavam a violência na escola quando eram jovens. E como eles veem hoje a violência nas escolas. E aí, eles contaram, era uma série de grupos, não era só um grupo em si, mas eles passaram a contar de como que eles vivenciando a violência nas escolas todos os dias, quando prestavam serviço, eles perceberam como que eles podiam ajudar. E como eles apartavam brigas entre alunos, levavam uma questão para os professores. Então, o que é mais legal do que o conteúdo punitivo da prestação de serviço à comunidade? O que despertou o fato dessas pessoas cumprirem em escolas? Vou pular o grupo de acompanhamento para a gente não ficar nisso. A gente teve um grupo de drogas em Neves uma vez e foi um grupo muito legal. Ribeirão das Neves é um município onde tem muitas prisões em Minas Gerais. Na verdade, você tem uma concentração de prisões em Minas Gerais. Isso está marcado na história do município, é um município muito vulnerável. E a gente começou um projeto sobre drogas lá. E aí, quando acabou o grupo, tinha um conjunto de pessoas que ainda faltavam muito tempo para cumprir. E os técnicos sociais chegaram para eles e falaram assim, olha, vocês têm que cumprir mais 1, 2, 3 encontros, e a gente não sabe como fazer, porque a gente vai ter que informar para o juiz. O que a gente faz? E aí as pessoas que estavam num processo do grupo falaram, olha, a gente discutindo aqui as temáticas sobre drogas, sobre participação, sobre estigmatização, alguém pensou a ideia de vamos fazer um evento na praça para dizer tudo que a gente aprendeu no grupo. E eles escolheram uma praça onde muitas pessoas usavam drogas ali para fazer uma abordagem e uma discussão de redução de danos sobre drogas, coordenado pelos usuários do programa que cumpriam penas. Participaram egressos da prisional, participaram jovens, oficinas, uma oficina do Fica Vivo foi lá falar de drogas, de teatro. Vou pular essa cena é muito legal, uma cena que eu gosto muito, mas eu vou pular porque o mais importante é talvez a conclusão que eu quero chegar a partir dela. E eu vou falar só mais uma experiência que me parece, duas experiências sobre a PSC que me parecem muito interessantes. A primeira é uma que eu tenho muito carinho, porque é uma história que eu vivenciei quando eu era técnico, quando eu ia acompanhar as instituições, e uma delas que eu fui acompanhar era a Escola Aberta. Na verdade, era uma instituição que tinha, era uma central das escolas abertas que tinha que promover escolas abertas em todo o município. E foi muito legal, porque o que eles tinham? Uma oficina do tambor. Essa oficina do tambor, eles faziam materiais recicláveis, e quem tocava eram jovens atendidos pela Escola Aberta. E os prestadores de serviço à comunidade, eles eram orientados pelos próprios jovens a como prestar o serviço à comunidade. E aí eu lembro que eu fui lá conversar com a professora Ana Reis. Professora, o que os usuários fazem aqui? Isso é muito interessante porque a gente não sabia que eles faziam isso. A gente viu o quanto que a rede pode ser protagonista nesse processo da execução penal. E a Ana Reis falou, olha, eles fazem limpeza, eles de vez em quando cuidam do lanche, mas eles revezam essas atividades todas com a gente, porque o grosso do trabalho deles é aprender com os meninos e construir materiais recicláveis para realização de oficinas do tambor, de percussão. E aí, o que acontecia? Eles tinham uma relação com jovens, de aprendizado e troca de experiências, de conhecimentos. E era impressionante, porque a gente, como era uma atividade final de semana, a gente encaminhava pessoas de várias regiões de Contagem, e as pessoas não queriam sair de lá, mesmo que desse um encaminhamento para mais perto da casa deles. E aí eles passaram a fazer muitas coisas que estavam muito para além do cumprimento da pena, que era levar o jovem no carro dele para tocar em outro município, que era tocar. Eram pessoas que comumente voltavam para falar que mesmo no final da pena continuavam indo. E vou cortar essa cena que eu gosto muito. E uma experiência recente que a gente teve em Betim, que
a gente tinha um problema que a sociedade apontava como um lixo, muito lixo numa região do PTB. É um bairro, uma região pobre de lá. E aí eles juntaram todos os prestadores de serviço que cumpriam no PTB e falaram assim, a gente tem que fazer alguma coisa junto, gente, para combater o lixo. E um dos cumpridores falou assim, ele era desenhista, gráfico, ele tinha algumas coisas, e ele falou, eu vou fazer um objeto de arte. Então, parte do meu cumprimento eu quero que seja construir um rato gigante e eu vou colocar no lugar onde as pessoas depositam lixo para lidar com constrangimento. E ele foi lá e colocaram o rato. E esse rato foi falado várias vezes na comunidade. O rato, e as pessoas se sentiam constrangidas e depois a gente recebeu retornos disso. Eu citei 4 exemplos sobre a prestação de serviço à comunidade e eles dizem de uma intersetorialidade muito natural para as alternativas penais. Eu estou dizendo do juiz que aplicou a pena, eu estou dizendo da central que atendeu e pensou com as pessoas envolvidas como encaminhar esse caso, ou o que fazer. Eu tenho a instituição que também pensou e construiu, e eu tenho uma pessoa fundamental na cena, o cumpridor. Todas essas saídas elas começaram por iniciativas dos cumpridores. Ou, a partir de uma iniciativa dos técnicos ou da instituição, eles tomaram para si e produziram um sentido para isso. Isso nos pareceu o mais importante da sacada toda, porque o processo penal, naturalmente, ele faz com que a pena perca completamente o sentido. Se você for fazer a trajetória do processo criminal, primeiro que ele demora muito. Nossos cumpridores eles chegam na central de 2 a 7 anos depois do fato. Muitas vezes eles foram presos, provisórios, a vítima se perdeu, eles criaram laços de inimizade. E aí o cumprimento é quase, estou trabalhando para o estado de graça. E que, mais do que ter prestação de serviço à comunidade, mais do que ter uma forma de cumprimento, você precisa, especialmente, trabalhar a produção do sentido dessas atividades no cumprimento. Se a gente chegar em algum momento que a gente resolva essa questão do tempo processual e da maneira como o sistema de justiça faz o processo, isso sem dizer nas abordagens violentas da polícia, que são sempre temas de trabalho nos grupos e nos atendimentos, se a gente não produzir sentido, a gente só executa a pena. E executar a pena alternativa por si só é muito pouco. Então, eu não vou falar desses 3 pontos, além do fornecimento, porque eles estão ditos nos exemplos. As alternativas penais, elas possibilitam a ampliação de um laço de alternativas para as pessoas, elas começam a conviver em outros espaços da comunidade onde elas não conheciam. Elas possibilitam que as pessoas, ao participarem, ao dizerem, ao produzirem sentido, criem novos repertórios de saída de contextos de risco. E o que é mais caro, isso nunca vai ser possível avaliar em nenhuma pesquisa, em nenhum resultado quantitativo ou qualitativo. Tem alguma coisa nas alternativas penais que promovem laços de solidariedade na comunidade. Isso me parece o mais importante. E isso vai ser... Eu vou voltar nisso futuramente, quando eu estiver terminando de falar. Pode passar, por favor. Eu que passo. Não. É muita tecnologia para mim. Peraí. Vamos ver. Aê. Eu vou passar alguns indicadores de resultados. Eu prefiro começar pelos resultados, porque eles são algo simbólico. Entre 2000 e 2014, a gente monitorou no programa 86 mil penas e mais uns quebrados. A gente tem mais de 2.700 instituições parceiras em 13 municípios. A gente tem 12 parcerias com instituições para execução de projetos temáticos ou projetos de execuções de alternativas penais. A gente tem 5 instituições de drogas, das 6. No meio ambiente, a gente tem 2 instituições nos municípios. E a gente, em trânsito, a gente em violência doméstica também tem 3, e em trânsito a gente também tem 3. São iniciativas com as universidades, com os equipamentos públicos, por meio de contratos, com ONGs, OCIPs, movimentos sociais. Esse lugar e esse terceiro ponto ele é importante, porque isso tem nos ajudado a influenciar decisões de juízes.
Hoje, a gente consegue executar projetos temáticos para muito além da capital, porque a gente está conseguindo fazer com que várias instituições comecem a dizer, além da gente, técnico, que gosta e que parece que ideologicamente está vendido na situação, eles conseguem vender. Eu vou falar disso mais tarde também. Vamos ver se eu consigo agora. Não consegui? Tá desligado. Acho que é do lado. Vamos ver. Posso. Então, bom, o índice de cumprimento é alto. A gente fez uma perspectiva em anos. Ele é sempre foi superior a 80% das nossas pesquisas. Em 2013, ele foi 82,3%. É bom dizer que todos os outros casos a gente informa o descumprimento e é muito pequena a taxa de prescrição dessas penas atualmente. A gente fez uma pesquisa de satisfação. O Instituto Elo fez uma pesquisa de satisfação que 40% dos usuários do programa se declaram muito satisfeitos, 49% se declaram satisfeitos, 3% satisfeitos e 4% muito insatisfeitos. E 3% não se responderam. Eu só quero dizer da metodologia dessa pesquisa, porque ela é importante. Foram questionários não identificados e auto-aplicáveis, para evitar que ele, num lugar de cumprimento, ele vá dizer bem, só para sair bem na fita. A gente fez uma pesquisa de recorrência no sistema de justiça criminal há uns 3 anos, em 2011, foi feita pela instituição CP2, e perceberam que 81% das pessoas atendidas não recorreram no sistema de justiça. E não recorreram quer dizer que eles não foram julgados como suspeitos em um novo delito. Eles não chegaram a ser investigados. Eu não estou falando de reincidência. Eu estou falando de não serem julgados novamente. E, para concluir, o custo de cada usuário atendido no programa é aproximadamente R$ 39,00 por mês. Eu estou dizendo os resultados porque parece que é um sucesso. Aparentemente é um sucesso. Eu digo desses resultados em todos os lugares que eu vou, e às vezes os juízes estranham esses resultados, porque eles não conseguem reconhecer na prática, porque muitas vezes o sistema de justiça está centrado nos casos que dão problema. Só que a gente está muito longe do que a gente quer. E eu vou dizer isso agora, e eu vou centrar minha fala nisso agora. Isso aqui é Minas Gerais, e em verde é onde a gente está. Das 296 comarcas, a gente tem 13 municípios. O que me parece dizer que a alternativa penal é retribuição por meio de execução de penas e medidas alternativas. Isso tem muita diferença. Eu não estou dizendo que o Poder Judiciário não pode aplicar a pena e medida alternativa individualmente. Pode, muitas vezes faz isso muito bem. Só que sem estrutura adequada, a alternativa penal ou é pena pecuniária, ou é uma prestação de serviço à comunidade em várias instituições. A gente começou a implantar, a partir de um convênio federal, começou com a Heloísa também, em Araguari e Vespasiano, recentemente. E é absurdo a resistência da rede para receber esse público, porque eles recebiam quase compulsoriamente, e eles não queriam receber, porque você não tinha nenhum tipo de triagem. E é muito difícil, a gente tem recebido poucas penas ainda, porque os juízes aplicam pena pecuniária, eles se habituaram a aplicar pena pecuniária. E isso, enquanto política criminal, de fato, tem pouco resultado. Quando dói no bolso, resolve isso. A gente não tem nenhum tipo de leitura sobre isso no acompanhamento que a gente faz em Minas Gerais. A pena pecuniária ela é muito limitada na produção do sentido, e que eu acho que isso é importante, caro, nas alternativas penais. E aí, o que vai reforçar o que muita gente disse, isso aqui são categorias de delitos. Eles não querem... não tem todos os tipos penais aí, não. Porque se tivesse todos os tipos penais, tinha que ser um quadro muito grande. Porque só uma vez eu fiz o exercício de contar todos os tipos penais que chegavam num ano na SEAP. Deu mais ou menos mais de 250. O que eu quis marcar aqui nas categorias é onde, de fato, a gente interfere no aprisionamento. Eu comparei os dados do DEPEN de 2012, de dezembro de 2012, e os dados da SEAP de 2012, de Minas Gerais. Ótimo. A gente vai ter uma pequena interface no tráfico de drogas, nos crimes contra o patrimônio, no Estatuto do Desarmamento e na Lei Maria da Penha. Isso representa 15,9% do nosso público. Ou seja, os 70 e tantos % que restam
acabam sendo ampliação do controle penal. E eu não quero dizer que isso... E eu não estou querendo entrar no mérito se a gente tem que fazer esse controle ou não, em que tipo de delito, eu não quero entrar nesse mérito. Eu quero dizer que, infelizmente, mesmo a gente atuando, e por isso que eu falei no começo que era underground, porque são 13 municípios em 296 comarcas e a nossa interface com o sistema prisional é 15%. Contando a Lei Maria da Penha, onde a prisão provisória ela é o grosso, e não a prisão definitiva. A prisão definitiva é uma tragédia, porque as penas se cumprem antes dela de chegar à condenação. Vamos ver se eu consigo passar. Então, a primeira reflexão, eu queria falar que alternativas penais na era do grande encarceramento, ampliação do controle social, desencarceramento. Quero dizer, e isso é importante, isso me preocupa, isso dificulta a minha tarefa enquanto gestor em Minas Gerais, é que se a gente está atuando em 75% no que toca ao controle penal e não à interface, eu estou perdendo mão de obra para pensar formas de desaprisionamento. Todas essas possibilidades que eu comecei citando, elas estão extremamente limitadas porque os técnicos precisam encaminhar. Eles precisam arrumar um lugar para encaminhar. Isso responde a um fenômeno quantitativo, mas qualitativamente a gente sente sempre que poderia avançar mais. Vou dizer rapidamente as alternativas que estamos buscando. A violência doméstica, uso de drogas, tráfico e justiça restaurativa. Eu quero fazer um compilado dessas experiências, reforçando o que foi dito de manhã, que a gente tem uma interface nesses dois fenômenos, vou incluir os crimes contra o patrimônio, estatuto de desarmamento também, só que, em geral, são pessoas que chegam com histórico de aprisionamento provisório. E isso complica muito o nosso trabalho. Só que, se a gente não pensar em saídas, outras pessoas vão pensar por nós. Atualmente, eu participo de um comitê interestadual de enfrentamento à violência doméstica. E a gente tem discutido muito, meu papel lá é ficar falando repetidamente dos grupos de responsabilização reflexivos na violência contra a mulher, que são executados em parceria hoje com o Instituto Alban, que foi muito demorado a gente discutir com a rede, porque a rede de enfrentamento à violência doméstica entendia que os homens têm que ser presos. Só que a gente começou a demonstrar que a prisão, na verdade, era um risco para as mulheres, porque quando eles saíam da prisão, era para a casa das mulheres que eles iam. Então, a prisão, se ela poderia ter algum tipo de sucesso na neutralização da violência, na verdade, era um fracasso retumbante nisso. E a gente teve exemplos em Minas Gerais que, inclusive, foram televisionados. Então, os grupos de responsabilização, de reflexão, eles têm resultados interessantíssimos e a participação do público ela é um elemento crucial. Só que se a gente não entra nesse controle anterior ao processo, a gente não tem chance de fazer depois, porque o processo acaba. E se a gente não entrar, vai entrar a monitoração eletrônica e a prisão provisória. Então, esse é um debate necessário. A suspensão condicional do processo é um debate necessário na Lei Maria da Penha, me parece. Vou falar rápido, para concluir quase, sobre o uso de drogas e o tráfico de drogas. Eu coloquei uma provocação da ideologia da diferenciação, por quê? A gente fez uma negociação, e essa micronegociação ela é muito interessante, ela é marcante para o nosso trabalho, com o Dr. Guilherme, juiz da Vara de Execuções Criminais de Belo Horizonte. A possibilidade dos casos que são condenados por tráfico, que têm contexto de uso e abuso de drogas, participarem do projeto sobre drogas com uma etapa de preparação para o cumprimento da pena. O tráfico e o uso de drogas, no geral, quem acompanha a pena alternativa sabe que a rede é extremamente resistente ao recebimento desse público. Das alternativas penais é o público mais estigmatizado. E, muitas vezes, é difícil trabalhar com esse público em encaminhamento. Qual que é o grande risco quando você trabalha nesse sentido? Que, como você não consegue executar porque a rede é resistente, você retroage e prende todo mundo. Então, o grupo sobre drogas, que a princípio travava redução de danos no uso, a gente começou a discutir a questão do risco criminal relacionado a essas pessoas.
nessas comunidades, nesses espaços. E os públicos no grupo começou a dizer o que gera risco, as dúvidas sobre quando que cai como traficante, como que cai como usuário. E a gente via que a classificação final do sistema de justiça, que chegava no final da condenação, tráfico e uso, era uma classificação ilusória, porque muitos usuários se diziam traficantes, muitos traficantes se diziam usuários. E isso virou uma estratégia de manejo de trabalho nos grupos incrível, porque o grupo começou a discutir estratégias de atuação frente ao sistema de justiça que seleciona, e essas pessoas são constantemente selecionadas por esse tipo de prática ou por outros tipos de delito penal. Essa intervenção nos parece interessante e a gente começou a encaminhar as pessoas para o cumprimento depois do projeto, as pessoas do tráfico de drogas. Isso tem dado um resultado muito interessante. E, rapidamente, eu queria discutir a justiça restaurativa como uma possibilidade de reconstrução do juizado especial criminal para que as transações penais sejam minimizadas e você consiga responder de outra forma. E fico me perguntando a justiça restaurativa nos crimes patrimoniais. Me parece que tentar transacionar com o autor de um furto a possibilidade de justiça restaurativa pode minimizar a contagem da pena pela devolução do recurso para a vítima. Isso, além de ter uma perspectiva de trabalho com a vítima interessante, isso pode ajudar a manter essa pessoa presa depois do flagrante e depois da condenação. Vou concluir minha fala muito rapidamente. O que eu estou querendo demarcar é a importância das centrais de alternativas penais, é a possibilidade das penas alternativas e das alternativas penais de fato serem pensadas em instrumentos de descriminalização. E se é R$ 39,00 o cumprimento de uma pena alternativa, fico me imaginando se a gente consegue direcionar para aquela interface que eu mostrei o quanto de economia não seria para o Estado a execução desse tipo de política. Além do fato de dar certo, mas dar certo por si só não responde, porque a gente está dando certo há 12 anos e isso ainda não se transformou dentro do que a gente queria. Queria agradecer, acho que os casos e os pequenos projetos podem fazer micro-revoluções. A minha última reflexão, que não está ali, era sobre a necessidade de uma nova interface com o sistema de justiça. A interface cartorial que o juiz encaminha, a equipe encaminha e a executa na rede, ela é uma interface pobre. A gente precisa de uma interface que a execução interfira na aplicação da medida. Isso ainda acontece pouco, e por isso que a gente avança muito pouco. É isso, muito obrigado. Obrigada, Lucas. Nós já temos aqui conosco também o Dr. Douglas, mas eu vou passar, se o senhor me permite, primeiro a palavra para a Alessandra. Pode ser assim? Bom, boa tarde. Eu queria agradecer o convite da Rede de Justiça Criminal. A minha satisfação de poder participar desse debate hoje. Bom, a minha fala, eu acho... Eu tinha até antes pedido para ser a última, mas não tem problema. Porque é interessante, porque eu tenho uma pessoa do Executivo e um representante do Judiciário, e eu acho que a minha fala vai um pouco nesse sentido, né? De pensar a articulação desses dois poderes, né? E como essa dimensão ela tem sido, talvez, ao longo dos anos, um dos grandes dificultadores para a gente pensar numa política de alternativas penais no país de uma maneira mais duradoura enfim, né, e com menos percalços. Então, uma grande pergunta que eu então me faço qual é, né, se nós temos ao longo dos últimos anos, sobretudo pensando da redemocratização para cá, se foi construída uma política de alternativas penais no país, né? E aí eu acho que um grande desafio quando a gente trabalha com direitos individuais, né, é como criar uma maneira de efetivar esses direitos por meio de políticas públicas, né,
de uma forma que é muito diferente dos direitos sociais. Então, quando a gente pensa em políticas públicas, a gente pensa nas políticas públicas de efetivação dos direitos sociais, política de saúde, política de educação, mesmo as políticas setoriais de desenvolvimento, a gente está pensando numa determinada chave. Quando a gente fala de direitos individuais, e aqui é um caso claro, a gente tem um outro elemento que é o sistema de justiça, que é o Poder Judiciário. Então, quando a gente trabalha com políticas sociais, com políticas públicas sociais, você tem uma interface aí, uma articulação do legislativo e do executivo. O legislativo prevendo, portanto, regulando a matéria, e o executivo, a partir dessas previsões legais, formulando os instrumentos para executar, enfim, essas políticas. No caso de penas alternativas, de alternativas penais, enfim, a participação do sistema de justiça ela é imperiosa, não apenas porque a execução da pena é jurisdicionalizada, mas porque, inclusive, a própria aplicação de uma medida, tanto de constrição de liberdade como não, ela compete ao judiciário. Com isso, a gente tem, então, o terceiro poder aí também que tem que se articular para formular e para executar, portanto, essa política pública. Então, acredito que isso traz mais um dificultador. Eu acho que, de alguma maneira, o Lucas trouxe isso. Algumas pesquisas que eu participei ao longo desses últimos anos também apontavam isso. Acho que a Heloísa talvez vai também trazer alguma coisa nesse sentido. E eu acho que é uma primeira reflexão que a gente tem que levar em conta. Existe aí um outro poder, existe o judiciário, e como esses três poderes conseguem, portanto, se articular ou não se articular. E aí não vai nenhuma crítica específica ao Poder Judiciário ou ao Executivo. Eu acho que, de um modo geral, o Poder Legislativo é aquele que tem feito menos a sua tarefa mesmo. Porque, com exceção dessa recente lei aí das medidas cautelares, o que se tem por parte de uma construção de um aparato legal é sempre uma restrição para a aplicação de penas e medidas alternativas. Eu digo uma restrição por quê? Porque sempre se restringe os perfis. E, como a gente sabe muito bem quais são os perfis fundamentalmente presentes no sistema carcerário, que são os pequenos traficantes e as pessoas que cometem roubo, e essas pessoas continuam flagrantemente excluídas das legislações, e ainda continuam, de fato, aí a gente tem o grande entrave para uma política de alternativas penais ser efetivamente cumprida. E esse primeiro entrave é legislativo. Até hoje, o legislador não assumiu, enfim, como tarefa esse esvaziamento das prisões, e as restrições legais se mantêm. Então, a gente, de fato, vai sempre ter um público muito menor do que aquele que efetivamente precisaria ser alcançado pela pena alternativa ou pela medida alternativa. E aí o que a gente vai ter é isso que já foi falado aqui, pessoas que nem deveriam cumprir ou responder o processo presas, e aí essas pessoas, ao final, recebem uma medida alternativa. Bom, de todo modo, então, eu queria começar por uma revisão, bem rápida, mas uma revisão legislativa e de política também, de política de alternativa penal no Brasil. Bom, num plano mundial, em 1995 foram editadas as regras mínimas para tratamento dos presos, que foi o primeiro instrumento internacional que previu a importância e a imperiosidade de se reforçar a implementação e execução de medidas alternativas à prisão. São as famosas regras mínimas de tratamento aos presos. Em 86, o Instituto Regional das Nações Unidas da Ásia e do Extremo Oriente para a Prevenção do Delito formula o primeiro conteúdo daquelas que seria conhecida como as regras mínimas para a elaboração de medidas não privativas de liberdade, conhecidas como as regras de Tóquio. Então, as regras de Tóquio são efetivamente o primeiro instrumento voltado, de recomendação das Nações Unidas, voltado para a restrição do uso da prisão. Isso em 1990. No Brasil, os primeiros precedentes, pelo menos se a gente considerar aí no enquadramento mais contemporâneo,
foram os provimentos do Conselho Superior da Magistratura em São Paulo, né, recomendando a aplicação do Instituto Prisão-Albergue. Né. Isso porque, né, alguns de vocês devem saber, na época o professor Manuel Pedro Pimentel, que era o grande idealizador desse instituto, tinha uma atuação ali importante no tribunal. A prisão-albergue vai ser reconhecida, vai ser recebida na legislação brasileira em 77, né? Mas já num contexto da redemocratização. Né? E é nesse contexto da redemocratização que o Código Penal é reformado em 84 e a primeira lei de execuções penais é editada. Né? E, portanto, há, nesse momento, uma previsão, pela primeira vez, uma previsão sistemática no ordenamento jurídico de substituição de penas restritivas, de substituição à pena privativa de liberdade por penas restritivas de direito, que é o nome que a legislação brasileira vai adotar. As penas que são previstas nesse momento são a prestação de serviços à comunidade, a interdição temporária de direitos e a limitação de final de semana. Né? Em 88, a Constituição acolhe, né, essa previsão legal, né, ao incluir no artigo 5º, inciso 46, a pena restritiva de direitos e pena alternativa, portanto, como uma modalidade penal. Né? Portanto, a gente pode dizer que, com a redemocratização, de fato, o Brasil assume, do ponto de vista legal e constitucional, o seu compromisso, né, pelo menos legal, né, a uma política de valorização das alternativas ao encarceramento. Né? Em 1995, a Lei 9.099 é editada, é a Lei dos Juizados Especiais Criminais. É uma lei importante para se pensar a evolução das alternativas penais, porque ela estabelece, portanto, os novos procedimentos de transação penal, composição civil e suspensão condicional do processo. E aplicação, portanto, também de medidas alternativas, que, na prática, são as mesmas que as penas alternativas. Né? Isso vai gerar uma polêmica muito grande, principalmente entre os abolicionistas, mas não só. Né? Aí a crítica bastante conhecida da Maria Lúcia Caram, dizendo que, na verdade, o que os juizados trazem é uma antecipação de uma punição. Né? Na medida que as medidas alternativas se referem à mesma espécie que as penas alternativas. Né? Então, um indivíduo que, teoricamente, nem foi efetivamente considerado que o que ele cometeu é um crime, ele não foi processado, não lhe foi aplicado um processo, um devido processo legal, mas lhe é aplicada uma medida que, na prática, ela corresponde exatamente à pena alternativa. Porque, ainda hoje, ela é executada da mesma maneira e pelos mesmos órgãos, né? Ou centrais de penas alternativas ou a vara de execução mesmo. Então, de fato, a lei do GCRIM ela é um pouco criticada. E também é criticada porque ela prevê, né, a prestação pecuniária, e a prestação pecuniária, como já foi falado aqui, ela acaba se banalizando e chegando a se banalizar mais no contexto da violência doméstica, que vai levar, enfim, vai ser uma das causas que vai levar à Lei Maria da Penha. Bom, aí, em 1997, o ILANUD, né, que é o Instituto Latino-Americano das Nações Unidas para a Prevenção do Crime e Tratamento Delinquente, aqui do Brasil, uma sede no Brasil, fez um primeiro levantamento em 3 varas de execução penal: São Paulo, Rio Grande do Sul e Mato Grosso do Sul. Esse trabalho ficou bem conhecido porque ele foi um trabalho pioneiro, né? E teve uma parceria com o Ministério da Justiça. A ideia era, então, tentar mapear qual era o estado de aplicação dessas penas alternativas, porque o que se desenhava naquele momento era o início da construção, por parte do Poder Executivo, né, de uma política de fomento, efetivamente, às penas alternativas. Né? Em 98, é editada a Lei 9.714, né, que é, com poucas modificações, a lei que ainda está em vigor e que alterou o Código Penal para estender, primeiro, o tempo de pena, né, passível de ser substituído por uma pena alternativa, de 2 para 4 anos, mas manteve a restrição para os apenados por crimes com violência ou grave ameaça. Né?
essa lei ela foi profundamente criticada à época, porque, embora se propagasse com ela uma ideia de um aumento de um leque de possibilidades para as alternativas penais, ela, na verdade, redundou numa restrição tão clara e tão extensa quanto a outra legislação. Por quê? Porque, de fato, ela não alcançava, mais uma vez, né, o grande perfil da população carcerária. Os que cometeram crime de roubo, fundamentalmente, o tráfico, que estava excluído, né, e o furto, muitas vezes também excluído da lei, porque a exigência da primariedade, né? E, de fato, com poucas modificações, esse é o arcabouço jurídico hoje em vigor, né? Do ponto de vista das penas alternativas, aí pensando efetivamente as penas, de fato, essa é a limitação com a qual o juiz se depara, o operador de justiça se depara, certo? Ele pode aplicar a pena alternativa para um universo bastante reduzido de pessoas, né? E isso a legislação manteve, né? E reforçou em alguma medida, porque o que foi muito colocado à época é que ela visava alcançar perfis muito específicos de uma criminalidade geralmente econômica, né, em que a pena poderia ser até extensa, uma pena de 4 anos, desde que o crime sem violência. Ou seja, ela estava efetivamente voltada para um perfil de criminalidade, né? E isso, é importante dizer, não é uma característica só brasileira, né? Em diversas legislações do mundo, dos anos 90 para cá, o Instituto de Alternativas Penais ele foi sendo desenhado e redesenhado para alcançar um determinado tipo de criminalidade, né, que é um tipo de criminalidade que não é pego pelo sistema efetivamente, e, se é pego, ele não é apenado com prisão, né? E isso é alguma coisa que a gente não pode esquecer. Então, os crimes, por exemplo, financeiros, os crimes ambientais, é comum vocês verem que existe ali, por parte do juiz, uma possibilidade muito grande de substituir essa pena por uma pena alternativa, né? E que, muitas vezes, não vai ser uma pena de prestação de serviços. Aí, sim, vai ser uma pena pecuniária, né? E que, de fato, que impacto essa pena vai produzir nesse perfil de criminalidade. Bom, em 2001, né, há uma nova legislação que vai estender a previsão de medidas alternativas no âmbito federal, que são os juizados especiais criminais federais, que ampliam o conceito de crime de menor potencial ofensivo de pena de 1 ano para 2 anos, mas também trazendo pouco impacto mesmo no sistema. Bom, aí eu vou falar em relação a um projeto de pesquisa que eu atuei, e a Fernanda, que está aqui comigo também há quase 10 anos, que eu acho que foi uma pesquisa, uma das maiores pesquisas efetivamente feitas no plano nacional sobre penas alternativas, que foi uma pesquisa realizada em 2004 e 2005 pelo ILANUD, né? Na verdade, uma pesquisa feita pelo ILANUD em parceria com o próprio Ministério da Justiça, na época com a Senapa, né, que era a Central Nacional de Apoio e Acompanhamento às Penas e Medidas Alternativas, né. Então, muito rapidamente, em 2000, na verdade, é um marco do ponto de vista do desenho de uma política pública de fomento às penas e medidas alternativas no âmbito federal, né, justamente pela criação da Senapa, né, ela é criada no contexto... 10 minutos, ainda tem um tempinho. Ela é criada, ela é fruto do Programa Nacional de Apoio e Acompanhamento de Penas e Medidas Alternativas. Na época tinha esse nome, hoje tem outro nome, né? Hoje o Alternativas Penais é o que dá a característica, mas naquela época era esse nome, cujo objetivo, portanto, era uma política de fomento à aplicação e fiscalização de penas alternativas, através da capacitação de operadores de direitos nos estados, produção de dados, né, e, efetivamente, aí pensando mais como isso se operacionalizava, basicamente pela contratação de equipes técnicas que funcionariam nas centrais de acompanhamento de penas e medidas. E essas centrais, via de regra, instaladas no Executivo, né, e não no Judiciário, né.
Então, a pesquisa a partir disso, né, o nosso objetivo a partir disso foi, em 2004, avaliar, após 4 anos, 5 anos de instalação da Senapa, qual havia sido o impacto nas capitais. Então, nós escolhemos 9 capitais e, a partir daí, mapeamos essa situação, quer dizer, se nessas capitais, efetivamente, havia ali um incremento a essa política, se efetivamente havia sido instaladas esses equipamentos, né, e se essas penas estavam, enfim, sendo cumpridas e como, né? Bom, eu acho que aí entra numa questão que eu comecei, foi a questão com a qual eu comecei a minha fala, né? O que nós observamos, né, e isso eu acho que é uma realidade que é mutável, posso acreditar que quase 10 anos para cá muita coisa mudou. Mas o que nós observamos naquele momento é que, nos locais em que a execução das medidas, o acompanhamento e a fiscalização das medidas alternativas, das penas e medidas alternativas, estavam instaladas em varas de execução, e especialmente em varas especializadas, nesses locais em que tanto o serviço social quanto a psicologia eles estavam vinculados à vara, né, à vara de execuções ou à vara especializada, o trabalho fluía de uma maneira melhor, né? Quer dizer, não haviam problemas de comunicação no momento em relação a descumprimento, porque, veja, quando a gente fala que tem uma execução jurisdicionalizada, o que isso significa? Significa que a autonomia do executivo ela é bastante reduzida, né? A autonomia do executivo para efetivamente ser aquele que está à frente da execução da pena. Então, quando há um descumprimento, como é que isso é resolvido, né? Como é que isso é informado, não é informado? Há defensor público, não há, né? Então, nós observamos que, nos locais em que as varas estavam instaladas, e efetivamente instaladas com pessoal especializado, funcionando com uma rede, aí a rede são as entidades, com uma rede de entidades afinada, os descumprimentos tendiam a ser menores, e mesmo nos casos em que eles ocorriam, né, havia uma comunicação melhor, principalmente nas varas em que havia defensores públicos, e aí a gente também tem que fazer aqui uma ressalva, que a imensa maioria delas, naquela época, mesmo nos locais em que havia defensoria pública, não haviam defensores públicos atuantes nessas varas, né? Acho que é uma realidade que está mudando, mas isso também era fundamental. Então, isso funcionava como um facilitador, né? O que não significa que nos locais em que havia centrais não funcionasse. Poderia funcionar, né? Mas de uma maneira mais dependente, menos... era uma fluidez pior, né? Bom, para além disso, uma coisa que foi interessante é que, de fato, a prestação de serviço à comunidade era a pena mais aplicada, tanto pena quanto medida. E eu acho que isso é, sem dúvida, um grande ganho na época, né? Porque acredito que, se essa pesquisa tivesse sido feita 5, 6 anos antes, ou seja, antes da instalação da Senapa, dificilmente esse percentual seria tão alto. Então, de fato, havia, por parte do sistema de justiça, uma vontade de aplicar a prestação de serviços como a pena mais 5 minutos, como a pena mais que mais cumpria a ideia de uma alternativa penal, né? Mas, né, não obstante isso, o que nós observamos como mais problemático, né, e aí a gente chega na questão que eu acho central, é o problema do paradigma, né? A nossa grande questão havia um outro paradigma? As alternativas penais elas são aplicadas com um outro paradigma ou não? Ou é o mesmo paradigma da prisão, né? E quando nós observamos que havia, por parte, né, das entidades, uma resistência enorme de receber um ou outro apenado por roubo, por tráfico, né, e que muitas vezes se recusavam a receber essas pessoas, porque havia um ou outro juiz que aplicava, né, e, na época, foi anterior à atual lei de drogas, então havia uma brecha para se aplicar para o tráfico de drogas. Mas havia uma resistência imensa por parte não só das entidades, como das equipes, psicólogos e assistentes sociais, né? E nós observamos isso e, de fato, a questão não é responsabilizá-los, mas a questão é, mais uma vez, pensar. Se você
mantém um certo paradigma, que é um paradigma, de fato, punitivista. Você pode ter alternativas à prisão ou não, mas elas vão ser executadas sempre da mesma maneira, né? E isso foi uma coisa que nos chamou a atenção, porque, sem dúvida, uma capacitação mais bem realizada com essas equipes talvez fosse um elemento que contribuísse, né, para a realidade ser um pouco outra, né? Então, assim, fundamentalmente, em relação a essa pesquisa, né, eu acho que é uma pesquisa de 10 anos atrás, acho que, com certeza, muita coisa mudou, embora eu acredite que, com relação, como eu disse, à questão das varas especializadas, eu ainda acho que é uma alternativa que tem chance de ser mais... de produzir uma política um pouco mais duradoura, né? Claro que com o apoio do executivo, mas se você tem efetivamente uma vara equipada ali com psicólogos, com assistentes sociais e com um juiz que é afinado para essa mentalidade, de preferência um juiz especializado, eu acho que, sem dúvida, seria um avanço muito grande. E aí, para finalizar mesmo, prometo, é uma última questão que, na verdade, retoma um pouco o que eu falei, é uma provocação. Eu acho que quando a gente fala em política de alternativas penais, a primeira coisa que a gente tem que pensar é que a primeira política de alternativas penais tem que ser uma alternativa, né, uma prevenção à criminalidade, né? E quando a gente pensa hoje que o grande contingente de pessoas que estão presas, elas estão presas porque elas efetivamente participam de economias criminais, e eu estou falando do varejo das drogas, né, do comércio varejista de drogas, e também, no caso do roubo, né, do mercado receptador, que é uma economia criminal também, e que, de fato, essas economias rendem para essas pessoas muito mais do que qualquer possibilidade de uma inserção no mercado de trabalho, que vai ser uma inserção precária e informal. Eu acho que essa é a questão, né, nodal. Senão, a gente vai estar chovendo no molhado e com discursos que acabam sendo hipócritas, não nossos, mas, enfim, os discursos da política, né? Então, de fato, acho que a grande política tem que ser uma política de oferta, né, de oportunidades obviamente, de controle desses mercados, né, e não de controle pelo encarceramento massivo, né, mas no desmonte, efetivamente, desses mercados criminais, né, e, paralelamente a isso, uma forma, né, de tirar essas pessoas dessas ofertas criminais, né. Então, eu acho que era fundamentalmente isso. Aí vamos ver se dá para ir para o debate. Obrigada. Obrigada, Alessandra. Passo, então, a palavra para o Dr. Douglas. Bom, em primeiro lugar, desculpem aí pelo atraso. Eu fui sair para almoçar ali no outro local e acabou que minha anfitriã errou o caminho, aí nós nos atrapalhamos com o horário. Mas os colegas iniciaram aí, o prejuízo não foi tão grande assim, né? Em primeiro lugar, gente, eu não sei se vou aqui apresentar uma posição meio pessimista, posição de quem já vem aí há muitos anos discutindo esse assunto das alternativas penais, das penas alternativas. A gente acaba, em alguns momentos, pensando que a coisa parece que não evolui, né? Todas as alternativas que nós pensamos, maneiras de fomentar a aplicação de pena alternativa, cautelar alternativa à prisão, parece que tudo fracassou. Essa é a sensação que me passou, que me passa, e há muito tempo que eu venho com essa sensação. Nada funciona, tudo que a gente tenta aumenta a punição. Qualquer coisa que a gente cria, o sistema de justiça criminal encontra uma maneira de transformar aquilo em um mecanismo para alcançar mais pessoas que ele não estava conseguindo antes. Então, por mais bem intencionadas que sejam as normas, elas são transformadas em algo que, opa, vamos conseguir punir um pouco mais. Então, essa era a minha sensação. E eu confesso para vocês, eu estou há 18 anos na magistratura e há muito tempo venho participando de debates com os colegas. Depois de um tempo, eu acho que por conta dos alunos da faculdade lá que me convidavam para fazer... Acho que em homenagem ao tempo que eu fui vice-presidente da UNE, então a turma me convidava a fazer palestra lá. Depois os juízes começaram a achar que deviam me convidar também.
eu fui... Há mais de 10 anos que eu venho fazendo palestra para os colegas, não consigo convencer ninguém em relação a... Parece que é uma absoluta ineficiência nas palestras, então acho que não tem muita... Não sei se vai ter muita utilidade o que eu vou falar aqui para vocês, que os meus colegas eu não tenho conseguido convencer em relação a alternativas penais. Todas as vezes a gente descobre como punir mais pessoas. Para a direita, né? Que vai para frente. Essa parte toda aqui, eu acho que os colegas que me antecederam já falaram, né, do histórico e tudo. Então, para que daqui a pouco eu não já seja do quanto já se tentou de alternativa penal, desde quando. Eu fiz aqui esse breve histórico que vocês já tiveram. Inclusive, o Fernando também colocou, me mandou por e-mail a palestra dele, eu vi que tinha essas mesmas coisas e tal. Então, a Heloísa já vai falar também, vai acabar dizendo as mesmas coisas, né? Fabiana, que está na mesma... Fabiana, que falou antes, eu perdi, Fabiana. Provavelmente falou um pouco desse histórico aí também, né? A Lei 9.099, a colega estava acabando de falar disso, né? A prestação pecuniária, um monte de outras coisas. Nada... A lei de tóxicos, né, previu a aplicação de penas não privativa de liberdade. Não conseguimos... Nada disso conseguiu diminuir o encarceramento no Brasil. As cautelares alternativas à prisão talvez tenha sido a minha maior decepção de todas essas outras. Não que as anteriores não tenham sido decepcionantes. Todas as outras nós conseguimos punir mais pessoas. Mas essa, como os meios de comunicação anunciaram que nós teríamos quase 200 mil bandidos seriam postos em liberdade, eu pensei, opa, agora vai. E aí, o que deu, né? O que deu é que nós ampliamos a punição. Nós alcançamos um grupo que a gente não alcançava antes. Aquelas pessoas que os juízes concediam a liberdade sem nenhuma restrição, agora nós passamos a conceder sem restrição. Não tenho a mesma avaliação tua. Eu sou pessimista em relação às cautelares alternativas à prisão. Nós aumentamos o alcance do sistema de justiça criminal para as pessoas que antes nós não estávamos conseguindo alcançar. E essa, confesso para vocês, foi de todas a maior decepção. Bom, eu só não recusei a vinda para discutir com vocês aqui, porque eu estou nos últimos anos, assim, nesses últimos 2 anos que eu tive a oportunidade de ficar no CNJ, eu tive a sensação de que tem uma luz no fim do túnel. Tem alguma perspectiva aí, tem um caminho. Eu penso que talvez seja a alternativa a tudo isso que nós temos tentado durante todo esse tempo. E talvez o grande erro, pelo menos é o que eu consegui da experiência dos últimos tempos, para alguma mobilização dos juízes para aplicação de pena alternativa, cautelar alternativa à prisão, ou a liberdade pura e simples, sem nenhuma restrição, ela só tem êxito quando nós discutimos a absoluta inutilidade da pena restritiva de liberdade mesmo, como para alcançar o que todos esperam. Os juízes, ao contrário do que a maioria de nós pensa, os juízes são maus, eles gostam de prender, ainda mais se for paulista, né? Paulista gosta muito, juiz paulista. Eu estava falando isso, né? Tem quase uma tara sexual por prisão, né? Prender, que vai resolver. Mas não é maldade. Na verdade, se a gente for pôr a mão na consciência, qual é a expectativa? Eu até perguntei para a Janaína, qual é o nosso público? Eu queria adaptar um pouco ao que a gente vai discutir aqui. Eu imagino, como eu estou percebendo aqui, eu não estou vendo colegas daqui, juízes, eu acho que não tem, né? Tem algum juiz aqui? Nenhum juiz? Tinha Kenaria aqui, né? Posso falar sossegado, mal dos colegas, não tem problema, não. Mas, bom, eu tenho testemunhas aqui que eu faço na presença, né? Mas essa questão não é que de maldade do juiz. Se nós colocarmos a mão na consciência, nós vamos ver que não são só os juízes que encaram o sistema de justiça criminal como a solução para um anseio legítimo da sociedade, que é a segurança. As pessoas partem de uma constatação que nós vivemos num país inseguro.
Nós vivemos num país inseguro. Quem questiona isso? O exemplo hoje, o Fernando estava vindo para cá e quase foi assaltado e ele mesmo quase não teve condições de fazer a palestra dele, ainda pensando no quase assalto que aconteceu com ele. O país é inseguro, isso é um fato. Qual a expectativa da sociedade em relação às pessoas têm? Não é juiz, é promotor, é defensor público, é qualquer um, é estudante. Eu imagino que a maioria de vocês aqui pensa o seguinte: como que nós vamos resolver isso? O Brasil é um país inseguro. Como nós vamos resolver essa questão? As pessoas têm algo na cabeça como solução para isso. E está na cabeça das pessoas que a solução é o sistema de justiça criminal. E está na cabeça das pessoas que a pena eficaz, a verdadeira punição, aquela que pode inibir a pessoa de cometer o crime, é a pena de prisão. É a pena que as pessoas acreditam, elas estão iludidas com isso. Não são só os juízes que estão iludidos com a pena privativa de liberdade como a solução para a segurança pública. Todo mundo está iludido com isso. É uma ilusão generalizada. E ainda mais quando você coloca o tráfico de drogas como o grande vilão dessa história toda. E é o sistema de justiça criminal, com a pena de prisão na mão, que vai resolver esse grande problema. Essa é a questão. Bom, mais histórico aí, voltando ali, só para ficar o registro de que eu ia falar sobre isso, né? Da Senapa, Conapa, essas coisas que nós participamos lá já há muito tempo, da Conapa, a comissão, né? A coordenação de penas, então, temos aqui o chefe, né? Presente. Tudo isso já se tentou. O Judiciário, por último, agora criou o Fórum Nacional de Alternativas Penais. Em 2013, nós tivemos o primeiro encontro nacional, tiramos vários enunciados, algumas coisas interessantes, e estamos com aquela ilusão de que vamos, mais uma vez, fazer algo que vai fomentar a aplicação das alternativas penais. Mas a grande questão é essa aqui. Por que nós prendemos tanto no Brasil? Primeiro, é que as pessoas não sabem que nós prendemos muito. Nós não conseguimos alcançar a maioria das pessoas. Não conseguimos. A maioria das pessoas afirma o inverso. As pessoas acham que nós prendemos pouco. E nós prendemos muito. Então, antes de qualquer coisa, nós precisaríamos levar essa discussão para a sociedade. Nós prendemos muito ou prendemos pouco? Depende da expectativa que nós temos em relação à prisão. Os nossos números eles são desencontrados. Ninguém tem números absolutamente confiáveis em relação ao nosso número de presos. Mas vou me basear no último dado que eu tenho, de quando eu estava ainda no CNJ, pegando as informações dos tribunais, de que nós temos, hoje, quase 750 mil pessoas presas no Brasil. Não são 580, 570, como informa o Ministério da Justiça na avaliação nossa do Judiciário. Na nossa avaliação, nós temos mais 150 mil que está fora da conta do Poder Executivo, que são aquelas pessoas que estão cumprindo pena em regime semiaberto ou aberto, que estão cumprindo a prisão domiciliar, que não tem nenhum sistema nacional que alcance essas pessoas. Os sistemas que existem, o Infopem, agora o Sisdepem, que está em construção, esses sistemas estão alcançando só as pessoas que estão presas em presídios e os outros sistemas que alcançam aqueles que estão em delegacias de polícia. Presídio ou delegacia de polícia. Somando esses, nós temos algo em torno de 600 mil, pouco mais de 600 mil. São dados que o DEPEN certamente ainda não consolidou, mas o último dado consolidado é de 2012, mas o DEPEN chegou a publicar o dado acima de 600 mil um dia no site do Ministério da Justiça, publicou um dia, o nosso serviço de inteligência do CNJ captou. Nosso serviço de inteligência é o Google, o alerta do Google, né? Serviço de inteligência do CNJ. Então, eu estava, na época, coordenando o DMF lá, e o nosso serviço de inteligência, que é o alerta do Google, tudo que envolve CNJ, prisão, número de presos, tudo isso, o alerta do Google joga imediatamente na nossa caixa. Quando caiu na nossa caixa, DEPEN divulga novo número de presos do Brasil, mais de 600 mil, que eram os dados de 2013. Nós pegamos aquilo,
transformando numa matéria, eu dei uma entrevista sobre aquilo e pulo no site do CNJ e eles mandam para a gente, tira do ar aqui, esse dado não está consolidado ainda e tal. Bom, enfim, os dados de 2013 já são mais de 600 mil presos. Só falta o DEPEN divulgar. Então, eu estou logo entregando eles aqui. Só falta o DEPEN divulgar em definitivo, mas já tem mais de 600 mil. Contando os nossos 150 mil da prisão domiciliar, 750 mil presos. Pegando da população carcerária do mundo, o Brasil tem a terceira maior população carcerária. Nós prendemos pouco. Essa é que é a questão. Prendemos muito no Brasil. E nós prendemos muito no Brasil, a minha avaliação é de que há mais de 15 anos que nós seguimos aí, decolamos, aumentando o nosso número de presos, numa variação aí que vai de 5% a 7%, 8% ao ano, aumentando o nosso número de presos. E isso absolutamente independente de qualquer mudança legislativa ou de qualquer uma dessas políticas de penas alternativas ou de cautelares alternativas à prisão ou alternativas penais, como queiramos denominar, independente de qualquer uma delas. O encarceramento, só as pessoas que vão para a prisão, é absolutamente invariável, independente de qualquer uma dessas políticas que nós pensamos ou de qualquer mudança legislativa. Nada muda. Você vem a lei das cautelares e olhe como evoluiu desde que ela entrou em vigor, o número de presos. Não alterou, altera para mais, sempre. Sempre. Por que isso ocorre? Por que invariavelmente, independente do que ocorra, nós sempre aumentamos o nosso número de presos? Volto para o mesmo ponto. As pessoas esperam resolver o problema da segurança pública com o sistema de justiça criminal. E, enquanto nós continuarmos discutindo outras questões envolvendo as penas e medidas alternativas, nós não alcançamos a sociedade. Essa é que é a grande questão. Não adianta. E isso parecia que eu estava falando para... eu ia dizer um jumento, né? Mas eu vou aqui falar mal dos nossos jumentos do Nordeste. Não, mas parece que você está falando para jumento quando você diz que, olha, o sistema prisional ele está superlotado. E nós precisamos aplicar pena alternativa, ou cautelar alternativa, ou simplesmente colocar as pessoas em liberdade. Convence algum juiz com esse discurso? Olha, o sistema prisional viola direitos humanos. E eu tinha um maior trabalho para preparar isso, pegava aqueles vídeos de preso tudo quebrado, sofreu tortura, preso morto, cabeça decepada, e mostrava isso para o juiz. Azar dele que foi cometer crime. Se não tivesse feito nada de errado, não estava lá. O problema é dele, é o sistema. Qualquer argumentação nessa linha, não sei se eu convenceria vocês aqui. A impressão que eu tenho é de que só se convenceria aqueles que já estão convencidos mesmo. Nós falamos para nós mesmos. Falamos para nós. Falamos e nos sentimos bem, mostrando quantas violações de direitos humanos, que coisa horrível, as pessoas estão sofrendo no sistema prisional. Na sociedade mesmo, gente, nós não conseguimos mudar grande coisa. O povão, as pessoas, de um modo geral, elas não estão interessadas nisso. Porque o que é que elas querem? Qual é o problema que elas enxergam? Qual é a relação que as pessoas têm com o sistema de justiça criminal? Quando as pessoas pensam num juiz criminal, num delegado de polícia, num promotor de justiça, ele está pensando em quê? Ele está pensando que alguém cometeu crime, fez algo de errado, causou uma lesão para ele, me assaltou, colocou um revólver na minha cabeça, está vendendo droga, que está levando os nossos filhos para o mau caminho, e o sistema de justiça criminal é que precisa resolver isso. E, se não está resolvendo, é porque não está punindo o suficiente. É essa a lógica. Se nós não mudarmos essa linha de raciocínio, nós não alcançamos a maioria dos juízes, dos operadores do direito de um modo geral, e nós não alcançamos porque esse discurso não alcança a maioria da sociedade, porque é daí que estão os juízes, é desse meio. O juiz pensa igualzinho a todo mundo. Incrível como
isso não era para nos surpreender. A gente pensa, não, porque juiz devia ter... Juiz é igualzinho, você vai conversar numa roda de juízes, você ouve a mesma coisa que você ouve em qualquer lugar, na feira. Vai na feira e a conversa do juiz em relação ao sistema de justiça criminal é exatamente a mesma. Juiz se sente um órgão da segurança pública. Juiz criminal. Hoje eu decretei a prisão de um marginal perigosíssimo. Retirei do convívio social a alguém que estava causando um grande mal para a sociedade. É assim que o juiz pensa quando manda alguém para a prisão. Isso vai mudar como? Bom, quando a gente conseguir questionar essas verdades. Porque eu digo para vocês aqui, eu queria fazer... Essa questão Poxa, agora eu me traí. Era para perguntar antes de dizer que tinha que questionar, né? Mas você não concorda? Sejam honestos aqui. O Brasil é ou não é o país da impunidade? Quem não concorda permanece como está. Todo mundo acha que o Brasil é o país da impunidade. Então, vocês caíram no velho truque do todo mundo concorda. O Brasil é o país da impunidade. Quem não concorda com isso, levanta a mão. Só eu que não concordo, não é possível. Eu fiquei esperando vocês. Olha aqui, gente. 1/3 no máximo. No meio de gente aqui, no meio num público que é impressionante. O Brasil é o país da impunidade. Eu acabei de falar para vocês que nós temos a 3ª maior população carcerária do mundo. Nós somos... Punição é o quê? É prisão, é pena alternativa, prisão. Nós prendemos horrores. E 2/3 de vocês concordam que o Brasil é o país da impunidade. Como que nós vamos diminuir prisão nesse país? Aplicar pena alternativa? Se perguntar isso aqui na feira, dá 99%. Se perguntar numa roda de juízes, dá 100%. O Brasil é o país da impunidade. Heloísa, nós não vamos para lugar nenhum enquanto todo mundo achar que o Brasil é o país da impunidade. Nada que nós digamos vai alterar nada. Não tem jeito, é o país da impunidade, nós precisamos punir mais. Se você concorda que é o país da impunidade, nós precisamos punir mais. Como é que nós vamos apresentar? E pena alternativa é sinônimo de quê? Na cabeça da maioria das pessoas. Impunidade. Pena alternativa é impunidade. Tanto que cautelar alternativa é impunidade. As pessoas põem isso na cabeça. Por isso que o juiz... Olha, quando você diz para o juiz... Olha, sabe por que o juiz está aplicando a cautelar alternativa à prisão? Muitos estão aplicando, alcançando mais pessoas do que alcançava antes, porque eles sabem que a maioria dos juízes não vão fazer detração com cautelar alternativa à prisão. Se eles soubessem que teria detração, se a gente colocasse na lei que vai ter detração, olha, se tu colocar o cara em prisão, em recolhimento domiciliar noturno, que nada mais é do que prisão domiciliar, você vai descontar isso lá na pena dele mais adiante. O juiz não aplicaria. Isso aí é impunidade. Então, reserva prisão para ele lá na frente. Se colocasse como consequência da cautelar alternativa à prisão a detração lá na frente, porque nada mais lógico do que isso. Parece, não sei para vocês, para mim é absolutamente absurdo imaginar a pessoa cumprir um recolhimento domiciliar noturno ou qualquer uma dessas outras cautelares alternativas à prisão e depois não descontar nada na pena. Você vai cumprir uma restrição, mesmo que parcial, da sua liberdade e não desconta nada. Mas coloca isso na lei e vê se alguém vai aplicar. No FUNAP, nós tiramos um enunciado tratando disso. Eu até me surpreendi. Aprovou, né? Foi impressionante, no meio de juízes. Mas olha só, porque lá nós abrimos uma outra discussão. 5 minutos, além daqueles 15 que nós tínhamos combinado. A impunidade gera violência. Quem não concorda com isso, levanta a mão. Diminuiu. A impunidade gera violência. Está na cabeça das pessoas. A impunidade gera violência. Se você
concorda com essa linha de raciocínio, que é a impunidade que gera violência, nada mais óbvio que temos que aumentar a punição. Se nós não questionamos essa outra verdade, todas as nossas propostas em relação a alternativas penais ou qualquer possibilidade de diminuir punição esbarra. Ou seja, gente, eu não vou convencer nem vocês aqui. Vim do Maranhão para cá, passei a madrugada inteira viajando e a maioria acha que ainda não dormiu hoje, né? E a impunidade é que gera violência. Está na cabeça da maioria das pessoas isso. Bom, e essa aqui? A polícia prende e a justiça solta. Quem não concorda com isso, levanta a mão. Se 60%, 70% concorda com isso. Impressionante. Nós temos 750 mil presos e o juiz está soltando alguém, gente. Está soltando muito menos do que prende. Está soltando um ou outro. A maioria, se a gente analisar de um modo global, a verdade é que a maioria das pessoas, inclusive vocês, em sua maioria, pensa que a polícia prende e a justiça solta. Os juízes ouvem isso o tempo inteiro. Vocês acham que eles vão soltar alguém ouvindo isso o tempo inteiro? Colocar alguém em liberdade enquanto as pessoas dizem que eles são os grandes responsáveis pela insegurança? Os juízes estão na cabeça e só o problema são os nossos colegas que são muito moles, porque a maioria de nós está sendo muito brando, está colocando as pessoas em liberdade, que os delegados estão fazendo seu papel, prendendo as pessoas, aquelas operações pente fino que pega todo mundo lá, principalmente nas bocas de fumo, pega todo mundo, usuário, não escapa ninguém. E a justiça é que está soltando, e a gente com 750 mil presos. Bom, o anseio por mais segurança e sua relação com o sistema de justiça criminal. Essa é que é a grande questão. As pessoas relacionam a atuação do sistema de justiça criminal com o anseio por mais segurança. A cobrança que nós, juízes, promotores de justiça, os operadores do direito, de um modo geral, sofrem é para responder a esse anseio. As pessoas, nós partimos daquela constatação. O Brasil é um país inseguro, a impunidade está gerando a violência e as pessoas esperam a resposta. A resposta, gente, não é outra. As pessoas não estão esperando como resposta do sistema de justiça criminal a aplicação de pena alternativa. Essa que é a questão. Ninguém espera isso do sistema de justiça criminal. E mesmo quando nós falamos, e o exemplo que foi dado aqui pelo Lucas, né? Me desculpa, Lucas, não, é exatamente isso. Inclusive, na Lei Maria da Penha, as pessoas pensavam, vamos alcançar mais para prender os caras. E qualquer outra coisa que você pense, quando você vai para os meios, até das pessoas mais progressistas, que estão tratando de um tema específico, que envolve um interesse específico em relação a qualquer um dos temas, o que as pessoas buscam é, para resolver esse problema, vamos aumentar a punição. Precisa aumentar a punição. Essa é a maneira de resolver a questão. E penas alternativas são para quê? Afinal de contas, nós estamos discutindo aqui, nós somos servidores públicos, nós somos operadores do direito e nós queremos aplicar pena alternativa para quê? Para quê? Para reflexão nossa. Nós queremos por quê que nós queremos aplicar pena alternativa? Precisamos entender primeiro para resolver o nosso problema e não precisar ir para o analista. Nós estamos querendo aplicar pena alternativa, mas queremos aplicar pena alternativa por quê? Nós também concordamos com a maioria das pessoas de que o sistema de justiça criminal está funcionando mal porque está punindo pouco. Então, nós vamos aplicar pena alternativa por quê? Se o que está faltando é prender mais pessoas. Se nós estamos prendendo poucas pessoas, os juízes estão liberando. Nós não conseguimos, gente, convencer as pessoas de que vão aplicar pena alternativa, o juiz, ninguém, nós não vamos convencer dizendo para eles que é porque o sistema prisional, e o nosso discurso, e eu digo isso para vocês porque eu cometi esse erro durante mais de 10 anos.
o meu argumento principal, quase que único, eram as violações de direitos humanos dentro do sistema prisional. Eu dizia, olha, o sistema de justiça está violando direitos humanos. Nós estamos mandando pessoas para espaços superlotados, em que ocorrem as piores violações de direitos humanos, por isso eu não mando mais. Não vou mandar. E aplico pena alternativa, baixei portaria lá, colocando todo mundo do aberto em prisão domiciliar, depois o semiaberto também em prisão domiciliar. A sociedade quer matar a gente quando você faz isso. A sociedade acha que aí está a culpa. Por isso que a criminalidade está aumentando e tudo, aumentando exatamente por isso, porque está aplicando pena alternativa, ou porque está colocando em prisão domiciliar, ou qualquer outra alternativa que não seja a prisão, porque a solução é prisão. Acabou, né? Então, diminuir superlotação, evitar violações de direitos humanos e tudo. Eu colocando esse gráfico aqui, realmente, já vamos concluir, que eu queria fechar com vocês com aquilo que eu acho que é o que funciona com juízes. Mas vamos chegar lá. Essa aqui é a evolução da taxa de homicídios e a evolução da prisão. Para a gente ter uma noção de que, aumentando o encarceramento, como tem aumentado aqui, que é o nosso número de presos e o nosso número de homicídios. Vejam que nós aumentamos o nosso número de presos numa loucura aqui e não conseguimos diminuir. Vejam no último número da taxa de homicídios. Não diminui nada aumentando o número de presos. Esse gráfico é preciso que as pessoas entendam. Olha aqui, nesse formato, como fica. Taxa de encarceramento. Aqui é por 100 mil habitantes. Isso em 2002, 136. Nós chegamos a 287, sem levar em conta a prisão domiciliar. Vai para mais de 300 aqui. Vai para mais de 300, se colocarmos a prisão domiciliar junto. E olha o que ocorre com a taxa de homicídios, com esse aumento fabuloso do número de presos. Absolutamente nada. Se você fosse levar isso para o Fantástico e colocasse lá para o Tadeu Smith e perguntasse para ele, olha, qual a relação que tem entre taxa de encarceramento e taxa de homicídios, uma coisa tem... Qual a relação que tem uma coisa da outra? Absolutamente nada. Seria o que ele diria. Não tem relação, porque se tivesse relação, crescendo aqui, o encarceramento diminuiria aqui. Não ocorre isso. Bom, mas tem algo que funciona. Aqui é uma outra comparação em relação a estados da federação. Eu usava muito, quando tentava convencer os colegas, de que encarceramento e prisão não tinha nada a ver. Eu citava Estados Unidos, prende muito, Alemanha prende pouco, o número de presos da Alemanha, do Japão é baixíssimo e são mais seguros do que Estados Unidos, que prende muito mais. Aí as pessoas, não, mas é porque alemão tem um sangue diferente e tal. Não conseguia convencer ninguém com esse argumento. Eu resolvi pegar aqui, comparar a taxa de homicídio dos estados da federação com a taxa de encarceramento, e o que nós descobrimos? A mesma coisa lá que o Tadeu Smith descobre de vez em quando. Relação nenhuma entre uma coisa e outra. Pegamos estados da federação, eu gosto de pegar exemplo exatamente igual. Por exemplo, o Piauí tem 3,5 milhões de habitantes. 3,5 milhões. Fica no Nordeste, um estado pobre. O Paraíba tem os mesmos 3,5 milhões de habitantes. Fica no Nordeste também, estado pobre. O Piauí tem um pouco mais de 2 mil presos e tem uma das menores taxas de homicídio do país. Está aqui o Piauí. Morre pouca gente no Piauí. Prendendo quase ninguém no Piauí. A Paraíba, com a mesma população e com quase 10 mil presos, e a taxa de homicídios bem mais alta. Prende mais e morre mais pessoas. Óbvio que tem uns estados que ocorre o inverso, que prende mais e morre menos pessoas. Mas o que isso prova? Que não tem relação entre uma coisa e outra, porque um estado prende muito e é muito violento, outro prende pouco e também é muito violento, e outro prende pouco e não é violento, e outro... Ou seja, qual a relação que tem entre prisão e violência? Nenhuma. Não funciona como esse mecanismo de proteção. E eu finalizo
com isso aqui, que é o que convence juiz. Não sei se vai convencer vocês, mas esse aqui é o que convence juiz. A existência, na verdade, de todas essas coisas, durante todos esses anos, a única coisa que fez juiz mudar alguma coisa foi quando eu falei do Voldemort. Porque todos os juízes adoram Harry Potter, né? Por que Voldemort? Porque é aquele que não se pode nominar, né? Os meios de comunicação, nem ninguém pode falar esses nomes aqui. A imprensa não pode falar o nome. E aquele que se não... Óbvio, todo mundo aqui, essa galera aqui mais nova, se eu perguntar quem já leu Harry Potter, né? Vocês todos já leram, então vocês sabem muito bem quem é o Voldemort, né? Então, na verdade, você convence uma parcela, e talvez se nós alcançarmos a sociedade com essa discussão, tratando e podendo, inclusive, nominar o Voldemort, talvez a gente encontre alguma coisa. E eu queria mostrar só, realmente, para finalizar para vocês, todo mundo aqui conhece, então, a maioria aqui de membro de alguma associação, todas essas associações que eu fiz referência ali, que são maravilhosas, né? Vocês viram ali, PCC, Família do Norte, Comando Vermelho, Bondes 40, PCM, tal, Manos, Brasas, Balas na Cara, Al-Qaeda, Estados Unidos e tal. Tem esses nomes no país inteiro. Passando por vários estados da federação, o que eu consegui encontrar foram vários Voldemort nominados, mas não pela imprensa. Os meios de comunicação não tratam disso. Mas eu fiquei curioso e resolvi estudar os estatutos dessas facções e descobri que essas associações, elas são simplesmente maravilhosas. Eu fiquei com vontade de fazer parte delas também. Vejam só aqui. E a maioria dos juízes, inclusive numa discussão recente na associação, eu até falei sobre isso. Olha, algumas dessas regras deviam ser adotadas pelo CNJ, pelas associações dos magistrados e tal. Vejam aqui, eu chamei essas regras nos estatutos das facções que atraem os presos para ela. Vejam se vocês não se sentem atraídos também. Vamos pensar. Todos os membros que fecharem com a organização terão que ser tratados e respeitados como irmão, porque, a partir daquele momento, ele já está fazendo parte da nossa irmandade. Você quer ou não quer entrar num local desse? Nenhum irmão pode ser esquecido. Regra maravilhosa. Todo mundo precisa. Irmão respeita todo novato e converte a família. Vocês não acham isso aqui parecido com a igreja, não? Você tem que converter o pessoal, converter aquele que está desgarrado, né? Como é que a gente chama mesmo? Isso é porque eu não tenho frequentado a igreja nos últimos 40 anos. Como é que foi? Convertido, não. Tem outra... Desviado, é isso mesmo. Está desviado. Mas, olha só, a sua obrigação é fazer o quê com o desviado? Converter de volta a família. Todo integrante será tratado com igualdade, sendo nossa luta constante e permanente, seus méritos e atitudes serão analisados, dando prioridade para aqueles que fazem por merecer. Olha aqui a resolução 106 do CNJ, né, que trata da promoção por merecimento. Está tudo previsto no estatuto. Está tudo previsto lá. Regras que obrigam. Aí a coisa vai começando a ficar mais séria. Aquelas regras atraem ou não? Quem não entraria numa organização que tem essas regras maravilhosas anteriores aqui? Maravilhoso. Vocês entrariam também, não digam que vocês não entrariam. Aqui, quero saber se vocês não ficariam. Porque, olha só, o irmão nunca deve se isolar do comando e deve sempre estar em comunicação com os demais irmãos. Aquele que sair do sistema e sumir vai passar pelo conselho. Isso aqui é algo muito sério. Vai ao conselho. Os juízes compreendem bem essa questão de ir para o conselho. O juiz entende essa linguagem. Vai para o conselho. Estou finalizando. Aquele que quiser sair pagará uma doação ou será indicado para uma operação. Sabe quais são essas doações? Tem que pagar uma grana para sair da organização. Se não tem dinheiro para pagar, ele é indicado para uma operação. A operação, de regra, é levar alguma coisa para o sistema prisional. Só operação terrível. Quando não é isso, é matar um policial. É só operação que, se o cara for, ele está preso ou morto depois. Então, não dá para sair. Os integrantes que estiverem na rua e tal têm que contribuir e tal, são essas as regras, eu tenho que correr aqui. Aí vem algumas regras, e essa aqui finaliza realmente, que são as punições, porque todo sistema precisa ter punição. Quem não cumpre, punido. Essa é a questão.
A traição está sujeita à morte e exclusão do comando. Aquele que muda de lado será punido com a vida. O irmão que passar o caixa sem dar nada irá para o conselho. Por que que Voldemort tem sempre muito dinheiro? Por conta disso aqui, olha. Aquele que passar o caixa, ou seja, ele ganhar dinheiro com alguma coisa, ele tem que contribuir, ele tem que mandar dinheiro. Essas são as punições principais. E o que nós... algumas regras também aqui. Eu vou pular finalmente, gente, só para fazer a última reflexão, e para não abusar aqui da mesa, que eu acho que já abusei. Eu não vou apresentar os últimos slides, não. Eu só queria finalizar, acho que com essas regras. Eu penso que o caminho para a gente conseguir avançar na aplicação de penas alternativas, que não seja para alcançar mais pessoas do que alcançávamos antes, porque foi o que fizemos até agora, com todas as alternativas que criamos, incluindo a Lei 9.099, todas o que nós fizemos foi alcançar mais pessoas. E a única alternativa que eu imagino que pode convencer alguém a mudar é se nós demonstrarmos, comprovarmos a absoluta ineficácia da pena para resolver esse anseio legítimo, que é o de mais segurança pública, e mais, demonstrarmos que hoje mandar para a prisão é mandar para Voldemort. Mandar para Voldemort. E mandar para o aumento da criminalidade. Hoje, o sistema prisional é, e eu sustento isso, a maior fonte da criminalidade, é o que mais promove a criminalidade. É o único caminho para convencer as pessoas, a sociedade. Se nós tratarmos dessa forma, talvez a gente consiga, aos poucos, que as pessoas comecem a desmistificar um pouco mais essa questão da prisão como um mecanismo para resolver a questão da segurança pública. Eu não podia deixar de falar uma outra questão, para finalizar, realmente, é que tem um item, um crime especificamente, que é o principal responsável pelo encarceramento no Brasil, que eu acho que não tem outro caminho, não dá para nem falar de pena alternativa. Que é a questão, hoje nós temos quase 200 mil pessoas presas no Brasil só pelo tráfico de drogas. Tinha que, na minha avaliação, acabar com o tráfico de drogas, não na perspectiva que as pessoas têm hoje, achando que prendendo as pessoas resolve, mas regulamentando essa hipocrisia que nós temos ainda no Brasil em relação a determinadas drogas. Nós escolhemos algumas especificamente, porque qual é a diferença? Por que uma pessoa que usa maconha causa menos dano do que o que usa uísque, por exemplo? Qual é a diferença em relação a isso? Mas nós optamos pela hipocrisia e não vejo outra alternativa para mudar essa realidade também de uma vez só, de um impacto só, de uma tacada maior, porque alcançaria logo aí 1/3 da nossa população carcerária, que seria regulamentar o uso das drogas, acabar com a criminalização e não partir... Se nós fizermos isso só em relação à maconha, que é para onde estamos nos encaminhando, vai acabar acontecendo a mesma coisa que aconteceu com as cautelares alternativas à prisão. Nós vamos dizer que todo mundo, então, está usando crack daqui para frente e vamos continuar sem resolver o problema. Tinha que tratar isso de uma forma global, de uma forma ampla, porque qualquer mecanismo que isola em uma ação específica, o sistema de justiça criminal ele consegue se reestruturar para incluir as outras pessoas e manter a sua escala ascendente de encarceramento, que tem sido invariável. Se nós não alcançarmos isso, nós não tivermos coragem de enfrentar esses temas, nós pouco vamos alterar em relação à aplicação de penas alternativas no Brasil. Obrigado. Desculpem aí a demora. Obrigada, doutor Douglas. Bom, a gente tinha falado de tentar garantir um pouquinho de debate, então pergunto se, muito rapidamente, se teriam colocações, questões. Por favor. É rápido. Eu sou diretora de uma ONG que chama-se Patronato Damaso de Jesus. Ela está sediada aqui em São Paulo. A gente fiscaliza e executa as penas alternativas. Muita gente não conhece, porque a gente tem um marketing muito pequeno. Nós somos uma OCIP. Seria também uma forma de alternativa. E a gente está fazendo um trabalho muito parecido com o que o Lucas faz em Minas Gerais. Seria só para colocar. A gente está à disposição e, depois, quiser pegar algum contato. A gente está com um projeto chamado Mulheres, que a gente
percebeu que as mulheres, cumprindo a PSC, elas não estariam se colocando na sociedade. Então, a gente está fazendo oficinas de geração de renda. São 40 mulheres, num processo aqui da Vara das Execuções de São Paulo, fazendo as oficinas de geração de renda. Também, num projeto piloto, está aqui o Márcio também, numa iniciação científica lá da faculdade, está sendo a primeira vez que está se fiscalizando em São Paulo as limitações de final de semana. São 80 processos. Isso ainda não está muito divulgado, né? O Dr. Paulo Sorce, que nos abriu as portas, dá essa oportunidade. Obrigada. Bom, boa tarde a todos e a todas. Eu sou Carolina, do Sou da Paz. Queria fazer uma reflexão e uma pergunta para o Lucas. Primeiro, que acho que é muito importante para a gente poder ouvir uma experiência concreta, né, que traz um pouco de ânimo de que é possível, né? E acho que você traz aí o desafio da implementação da política pública, que a Lê já falou bastante, né, em escala de política pública num tema como esse. E saber um pouco se vocês têm trabalhado a sistematização disso, porque acho que quando você coloca a dificuldade de mapear e aferir fator de risco, fator de proteção, método de construção de sentido, isso é muito forte. Mas acho que você tocou no ponto fundamental, né? A PSC só vai funcionar se fizer sentido. E a gente precisa conseguir sistematizar esses métodos para a gente ter mais força para oferecer ao poder público, inclusive, caminhos de como implementar. Né? Saber como é que está sendo isso, porque acho que esse também é um desafio da política pública, conseguir sistematizar os aprendizados e os conhecimentos. A gente até lançou recentemente um manual muito inspirado no manual de penas alternativas que o Ministério da Justiça lançou em 2002, né, Luísa? A gente pegou algumas coisas e colocou um pouco para a realidade de Minas Gerais, que tem uma estrutura específica. A gente hoje também trabalha com o MOCIP. Quem executa, quem contrata o técnico hoje é o MOCIP. Isso é bom e é ruim, por vários motivos, assim, na construção de uma política pública. Mas, do ponto de vista... Tem um ponto de vista que eu acho que é crucial, e é o ponto de vista mais difícil de fazer uma política pública, é porque as penas alternativas elas têm que quase pedir pelo amor de Deus para elas existirem. Você trabalha com estruturas que estão tensionadas ao limite. Por mais que você tenha manual, você tenha método, você tenha pesquisa, tem uma coisa que é muito difícil de alcançar. Na verdade, são duas. Profissionais, até pelo que a Alessandra trouxe na fala dela um pouco, que compram a ideia das alternativas penais, e não é fácil. Os profissionais eles têm que todo dia falar assim, eu vou fazer alternativa penal, porque é muito sedutor executar a pena em medida alternativa. Você vai pegar a pasta, você vai mandar um ofício para o judiciário, você vai tentar arrumar qualquer lugar na rede que aceite aquele determinado cara. Você tem uma chave aí que está nos profissionais, que é enorme, e você tem uma chave enorme na sinergia dos atores envolvidos. E eu vou dizer do nosso Estado, a gente não consegue passar em cada instituição parceira do programa por ano. Eu devo ter 2.700 instituições, a gente consegue fazer algo em torno de 1.500 e 1.600 visitas por mês. A gente consegue resultados? Consegue, mas é porque você tem muita instituição que tem protagonismo. Porque se a gente não tivesse esse protagonismo, nós ainda não conseguimos promover isso na perspectiva de uma política pública. Eu acho que a participação do terceiro setor ela é fundamental e hoje o que a gente ainda não consegue fazer, ou consegue fazer muito pouco, que é pegar esse caldo e esse conhecimento que se faz entre terceiro setor e política pública e alterar decisões judiciais. Isso a gente não consegue fazer ainda ou faz muito pouco. E eu acho que as alternativas penais vão ter sucesso quando fizerem isso. Mas precisa de investimento. Se a gente tirar uma parte do investimento em aprisionamento, eu acho que a gente chega lá. Só que essa é a condição.